E no segundo livro de Samuel, nos capítulos 11 e 12, a gente vai encontrar um dos personagens mais conhecidos da Bíblia. Um homem de Deus, ungido do Senhor, mas que na sua caminhada foi desqualificado. Davi é esse homem. E é interessante que o momento em que isso acontece na sua vida é o auge da sua brilhante carreira. Ele era um dos homens mais bem-sucedidos da história de Israel. E naquele momento, todo o reino de Israel estava unificado. A expansão geográfica desse reino, ele nunca mais vai atingir aquilo que foi conquistado por Davi. Ele vai perder espaço na história, mas nunca mais vai chegar aos limites que Davi havia conquistado. E é interessante que esse era um homem tremendamente apaixonado por Deus, um homem cheio da unção de Deus, cheio do carisma de Deus. E o interessante também é que ele era considerado por Deus um homem de integridade de alma. Olha só o que a Bíblia diz em 1 Samuel, capítulo 16, verso 7. Mas o Senhor disse a Samuel: não atentes para a aparência dos irmãos de Davi, nem para a grandeza da sua estatura, porque eu o rejeitei, porque o Senhor não vê como vê o homem, pois o homem olha para o que está diante dos olhos, porém o Senhor olha para o coração. E aquilo que Deus viu no coração de Davi foi agradável aos seus olhos. Ele viu um coração que amava a Deus de toda a alma, de toda a intensidade. Outra coisa que a gente vai aprendendo na história de Davi é que ele era um homem tremendamente corajoso na fé. E quando ele teve que enfrentar o gigante Golias, foi essa fé corajosa que fez com que um adolescente de cerca de 17, 18 anos de idade estivesse enfrentando o mais poderoso inimigo de Israel naquele tempo. Tinha uma personalidade sanguínea, alegre, entusiasta, confiante, transbordava em carisma. As pessoas gostavam de conversar com ele, gostavam de estar junto com ele. Mas era sensível, porque era um poeta e salmista de Israel. Ele foi chamado na Bíblia como o homem segundo o coração de Deus. Mas, apesar de tudo isso, de ser tão improvável que alguém imaginasse que ele fosse candidato a um desastre moral, ele caiu. E o grande problema de Davi foi que ele se tornou um ungido de Deus, cheio de carisma, mas que tinha perdido a sua integridade. E queridos, quando nós como servos de Deus perdemos a nossa integridade, ainda que tenhamos todo o carisma e toda a unção, o desastre está chegando. E hoje eu gostaria de mostrar para os irmãos os vários aspectos onde a integridade de Davi foi sendo quebrada, a ponto de ele ser julgado por Deus numa intensidade muito profunda. E a gente vai percebendo isso. Integridade é algo que não pode se abrir mão, nem um pedacinho, porque se a gente quer abrir mão um pedacinho, a gente perdeu toda a integridade. Integridade quer dizer ser um, ser único, ser completo. Então, se você abre mão de um pedacinho, você deixa de ser um, deixa de ser único, deixa de ser completo, e isso vai ter efeitos ao longo da vida. Eu quero dar uma olhada aqui nos passos, na jornada da quebra de integridade de Davi e no que resultou tudo isso. A primeira quebra que vai acontecer com Davi é a perda da integridade nos valores pessoais, naquelas coisas que não são aparentes, mas estão dentro do coração da gente
e da mente da gente. Davi começou a fazer pequenas concessões nos seus valores. E eu queria mostrar isso a você. A Bíblia diz em Deuteronômio 17, versículos 14 a 17, quais eram as regras para a vida de um rei. E aí diz a Bíblia o seguinte: depois que vocês entrarem na terra que o Senhor nosso Deus está dando a vocês, e tomarem posse dela, e depois que tiverem morado lá algum tempo, vocês vão querer um rei para os governar, como os reis das nações vizinhas. O homem que escolherem para ser o rei deve ser indicado por Deus, o Senhor. Não pode ser estrangeiro, somente um israelita pode ser escolhido como rei. O rei não deverá ter muitos cavalos do seu exército, e também não mandará homens ao Egito para comprarem cavalos, pois o Senhor já disse a vocês que nunca mais voltariam para o Egito. O rei não deverá ter muitas mulheres, e porque isso o levaria a abandonar a Deus, e também não ajuntará para si muita prata e ouro. Mas olha só o que vai acontecer com Davi, em 2 Samuel capítulo 5. Davi tomou ainda para si concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, e nasceram a Davi mais filhos e filhas. A integridade de Davi começou a ser quebrada quando algumas pequenas concessões ele permitiu que fossem feitas nos seus valores absolutos para com a palavra de Deus. No texto que a gente leu de Deuteronômio, 3 coisas eram proibidas para um rei de Israel, ainda que fossem permitidas para todos os outros reis da região: multiplicar cavalos, multiplicar mulheres e multiplicar ouro e prata pessoal. A cultura de Davi permitia, perfeita e legalmente, ter várias esposas, mas Deus não permitia. É interessante porque esse fato não afetava a imagem pública de Davi, porque era perfeitamente normal no contexto da cultura daquele tempo estas coisas, mas afetava a integridade pessoal dos valores de Davi, aquilo que ele ouvia e aquilo que ele aprendia e que ele colocava como um absoluto de regra, porque vinha de Deus para ele. E a primeira quebra de integridade de Davi foi quando ele abraçou aquilo que era socialmente e culturalmente aceito como algo que ele podia praticar e viver, mesmo contra aquilo que Deus já havia declarado na sua palavra. E quando a gente começa a abrir concessões nos valores pessoais da gente, a gente está entrando numa rota tremendamente perigosa. Há um autor chamado Aurelius Augustine que escreveu o seguinte: o diabo é como um cachorro louco acorrentado. Não é capaz de nos prejudicar quando estamos fora de seu alcance, mas se entrarmos em sua esfera de ação, nos expomos a sermos atingidos e mesmo mordidos. Quando Davi começou a abrir mão de alguns pequeninos valores, essa frouxidão, essa flexibilidade se tornou progressiva e permitiu que ele começasse a abrir mão da sua santidade em outras direções. Integridade é coisa tremendamente séria, e ela começa dentro do coração da gente. É muito comum a gente ouvir uma expressão popular, né? O que é que tem? O que é que tem? O que é que tem de mais isso? O que é que tem de mais aquilo? E às vezes quando a gente vai praticando esse que é que tem, a gente coloca os parâmetros dos costumes sociais da nossa época. O que é que tem isso? Todo mundo faz isso.
O que tem aquilo? Todo mundo faz aquilo outro. Mas os parâmetros dos costumes sociais não são os parâmetros da integridade de um servo de Deus. Os parâmetros da integridade de um servo de Deus estão naquilo que Deus pede a ele. O que tem falar uma mentirinha branca? Você já ouviu essa expressão? Mentirinha branca? Já ouviu? Bom, é difícil entender o que quer dizer mentirinha branca. É uma mentirinha que não faz mal para ninguém, né? Mas a Bíblia diz que o pai da mentira quem é? Então tem mentirinha branca? A Bíblia diz assim: seja o seu sim sim, o seu não não, o que passa disso é de procedência maligna. É tremendo isso, não tem mentirinha branca. É sim ou não, que passa disso vem da onde? Do diabo. A Bíblia vai ensinar para a gente que o nosso valor como pessoa, o nosso valor como integridade de palavra, o nosso valor como maneira de viver diante dos homens, não tem a ver com o que é aceito ou não aceito pela nossa sociedade, mas com os valores absolutos de Deus. É muito comum a gente ouvir, por exemplo, num negócio, né? Olha, a gente trabalha por fora aqui, tá? Por que a gente trabalha por fora? Olha, porque se a gente trabalhar por dentro em todas as coisas no negócio, a gente vai quebrar. Você já ouviu essa expressão? Mas não tem para um servo de Deus trabalhar por fora, porque a hora que a gente está dizendo isso, eu estou dizendo que eu posso inventar uma mentira, eu posso ter uma duplicidade de vida, eu posso ter pequenas concessões que vão corrompendo a minha alma e vão me tornando mais flexíveis ainda para outras situações de vida. O que estava acontecendo com Davi é que ele abriu uma pequenina porta, e na medida em que ele abriu a pequenina porta, a gente vai percebendo o pecado entrando na sua vida de uma maneira avassaladora, passo por passo. Eu me lembro quando era garoto, eu li um folheto, não é? Muito interessante, contava a história de um camelo. Eu achei muito interessante essa história. Então disse que o beduíno, ele estava muito preocupado com o camelo dele, porque estava tendo uma tempestade de areia, e ele ficou com dó do camelo, e então ele pegou a cabeça do camelo, não é? E colocou dentro da tenda, porque assim o vento, a tempestade não machucavam os olhos do camelo, ainda que o camelo tivesse preparado por Deus as suas pálpebras, especialmente para enfrentar a tempestade de areia. Mas ele ficou com dó do tadinho do camelo e colocou a cabeça do camelo dentro da tenda. E o que aconteceu é que o camelo gostou do ambiente. Ora, não é bom? E ele então colocou uma corcova, depois ele colocou a outra, e depois ele colocou as patas traseiras. E aí quem ficou do lado de fora da tenda? O dono da tenda, porque o camelo não saía de jeito nenhum, ele não conseguiu tirá-lo. E na vida é assim, quando a gente brinca com a integridade da nossa vida, da nossa alma, fazendo pequenas concessões, a gente vai abrindo portas dentro do nosso coração, que permitem que a gente vá descendo os níveis da nossa vida. A minha pergunta para você hoje é: o que anestesia a sua alma? O que tem afrouxado a sua santidade? A gente vive numa cultura tremendamente sensual, e de repente a gente começa a conviver com certas indulgências aceitáveis. A gente permite que algumas piadas pesadas entrem na nossa vida, algumas palavras sujas façam parte do nosso vocabulário. A gente permite que os nossos olhos passeiem por leituras, fitas, vídeos, YouTube, sei lá o que não agradam a Deus. E a gente não percebe o que isso está fazendo com a nossa alma. Houve um pregador nas décadas passadas, muito conhecido aqui no Brasil, chamado Jim Swaggart. Eu creio que muitos dos mais antigos assistiam às pregações de Jim Swaggart.
Esse homem começou a ler pornografia. E depois de ler pornografia, ele começou a querer assistir pornografia. E depois de se assistir pornografia, um dia ele quis fazer uma aventura pornográfica. E um belo dia, porque Deus é sério, e é uma coisa tremenda isso, Ele não deixa o pecado dos seus servos ficar escondido. Se você está brincando com o pecado, Deus é santo, Ele vai colocar no jornal o teu pecado. Escreve o que eu estou falando. E foi exatamente isso que aconteceu, publicado nas revistas do mundo inteiro, o pecado de Jim Swaggart. E ele teve que ir na televisão, chorando, pediu perdão. E depois caiu uma segunda vez, porque aquele perdão foi um perdão só para resolver uma situação. Há pouco tempo atrás, uns 10 anos atrás, ele veio ao Brasil. Fizeram uma grande propaganda para assistir Jim Swaggart, e não tinha 500 pessoas para ouvi-lo. Porque quando um crente perde a sua integridade, não sobra nada. Quando um pastor perde a sua integridade, não sobra nada. Os irmãos vêm aqui nos ouvir, os irmãos compartilham conosco desse tempo, porque há uma confiança. A gente vive e prega na base da confiança. No dia em que essa confiança não existir, não tem ministério, não tem mais nada. Isso acontece dentro da integridade do nosso coração. O segundo passo que vai acontecer aqui com Davi, nessa jornada de quebra da integridade, é que ele vai quebrar a integridade ou perder a integridade da sua autoimagem. Olha só o que diz a Bíblia em 2 Samuel capítulo 11, verso 1. Tendo decorrido 1 ano no tempo em que os reis saem à guerra, Davi enviou Joabe, e com ele os seus servos e todo Israel, e eles destruíram os amonitas e sitiaram a Rabá. Porém, Davi ficou em Jerusalém. Davi deveria ter a esta altura cerca de 40 anos de idade, e muitos dos seus feitos já eram notórios. E a minha leitura desse texto e do verso 2 que vem logo depois, é que um certo orgulho, uma certa presunção o dominava. E talvez ele pensasse mais ou menos assim: sabe de uma coisa, eu já trabalhei muito, já fiz muito por esse reino, já fiz muitas coisas, é tempo de desfrutar, de tirar férias, de desfrutar, de poder usufruir um pouquinho do que eu já realizei. O grande problema não era relaxar ou descansar, porque todos nós precisamos relaxar e descansar em algum momento, mas permitir que esse relaxamento fosse estendido à sua vida moral, e uma certa indulgência para consigo mesmo, que era fruto da presunção que estava no coração dele, começasse a tomar conta da sua alma. Afinal de contas, eu posso abrir algumas concessões para mim, já fiz muito, eu sou o rei, e olha, que rei eu sou. E aí quando a gente começa a se achar, o orgulho vai entrando no nosso coração, e a gente se esquece de um detalhe que faz parte da integridade da nossa autoimagem. Querido, tudo que você tem, tudo que você é, tudo que você faz, é graça do Todo-Poderoso. O apóstolo Paulo diz uma coisa tremenda: fiz o que fiz pela graça de Deus. Há uma coisa tremenda com os servos de Deus: Deus unge as nossas mãos. Você é servo do Senhor? Deus unge as tuas mãos. A Bíblia diz que tudo quanto o justo faz, isto prospera.
É bênção de Deus. A Bíblia diz que enquanto o justo dorme, o injusto trabalha, porque Deus quer que o trabalho do injusto abençoe o justo. É incrível isso, mas é bênção de Deus. E Davi naquele momento estava se achando, vamos falar a verdade, o negócio aqui está bom, tal, estou meio cansado, manda lá meu general, manda lá minha guarda pessoal, os 37 valentes de Davi vão estar lá, eu vou ficar aqui curtindo um pouco. E aí a Bíblia diz que ele fica dormindo até a tarde, no versículo 2 ele vai acordar de tarde, ele está na boa lá, e essa autoindulgência com relação à sua própria imagem vai gerar nesse homem a permissão de fazer outras concessões para ele mesmo, porque afinal de contas ele já tinha sofrido muito, ele já tinha feito muito, ele já tinha sido muito usado por Deus, todo mundo respeitava. Davi era o cara. Mas quando a nossa autoimagem é deturpada, mesmo que nos encontremos no auge da vida, da carreira, nós encontraremos um momento mais baixo da vida moral e espiritual. Por quê? Porque a gente começa a confiar na estrutura que a gente tem, a gente começa a confiar no passado que a gente desenvolveu, e a gente deixa de confiar no poder e na graça de Jesus para hoje. Quanto mais você depende de Deus, mais unção e graça vem sobre a tua vida, e mais coisas tremendas de Deus vão acontecer. Quanto mais você confia em você mesmo, você vai estar na força da tua carne, e a tua carne é humana, falível, e vai se deteriorando. E foi exatamente isso que aconteceu com Davi. Ele não soube lidar com o sucesso, com a mesma integridade com que lidou com os desafios e os sofrimentos. E foi justamente quando ele se julgava mais forte, mais seguro, mais espiritual, que ele precisava se precaver e continuar esforçando-se para manter a integridade e a disciplina da santidade, porque a tentação viria sobre ele como vem sobre todos os homens. Você já percebeu que em muitos de nós, não só com Davi, em muitos de nós, os momentos mais baixos da nossa espiritualidade vêm quando tudo está bom? Aí você deixa de orar, você deixa de buscar a face de Deus, você deixa de assistir os cultos, você diz, não, afinal de contas, já trabalhei muito, já fiz, eu vou desfrutar um pouco. E as coisas essenciais da vida espiritual vão ficando de lado. Aí Deus tem que mandar uma tempestadezinha, aí vem a tempestadezinha na tua vida, arrebenta algumas coisas, aí você volta correndo para o teu quarto e dobra o joelho, Senhor, tenha misericórdia de mim. Sabe por que Deus tem que mandar de vez em quando uma tempestadezinha na tua vida? Porque a integridade da sua autoimagem está sendo corrompida. Eu não estou falando de um legalismo, você tem que fazer isso para Deus te dar aquilo. Eu estou falando de integridade. Deus é o Senhor da nossa vida. Nós devemos buscá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, com todas as nossas forças. E se a gente começa a flexibilizar isso, porque a gente acha que sabe, que pode, que tem influência, que conhece os caminhos, a gente está perdendo a maior de todas as bênçãos, a graça do Todo-Poderoso que tem sustentado a nossa vida até aqui. E a gente começa a fazer pequenas concessões e usar determinadas aparentes privilégios. Talvez seja isso que você esteja vivendo hoje, um certo relaxamento, uma certa indulgência, uma certa flexibilização. Você pode descansar, Deus abençoa, é isso mesmo, Ele dá para você desfrutar, mas você não pode descansar sua vida com Deus,
você não pode descansar os seus valores, você não pode descansar a sua oração, você não pode descansar a sua família, no sentido de não honrá-la, não abençoá-la, você não pode descansar no cuidado da sua esposa, você não pode descansar na sua fé, você não pode descansar na sua unção. E, meus irmãos, a missão só acaba aqui na terra quando Jesus nos levar para o céu. Não tem aposentadoria para um servo de Deus, nem férias, porque quando você está em férias você continua em missão, falando do poder de Deus, da graça de Deus para quem você encontra, porque Jesus é o Senhor, e a Bíblia diz, a boca fala do que o coração está cheio. Se estiver cheio da graça, você vai falar em qualquer lugar que você esteja, do poder e da graça de Deus. Mas quando nós relaxamos no que é essencial, nós corremos o risco de sermos desqualificados, como Saul, como Sansão, como Gideão e como Davi. E a minha pergunta é, será que não está na hora de voltar atrás? A paixão por Jesus, ao louvor, a missão que Deus nos deu. Não permita que a sua fé relaxe. Terceira perda de Davi foi a perda da integridade interpessoal. E olha, queridos, aquilo que está acontecendo dentro do coração, ele vai começar a se revelar fora na nossa vida. Presta atenção nisso. O que está acontecendo dentro do teu coração, você flexibiliza valores, você flexibiliza a sua autoimagem. Eu sou o cara, Jesus é o cara na nossa vida. Tá? Aí a gente começa a flexibilizar para fora. E olha só o que vai acontecer. A Bíblia vai dizer o seguinte para a gente. Versículos 2 e 3, 2 Samuel 11. Uma tarde, Davi se levantou, depois de ter dormido um pouco, e foi passear no terraço do palácio. E dali viu uma mulher muito bonita tomando banho. Aí ele mandou que descobrissem quem era aquela mulher, e soube que era Batseba, filho de Eliã e esposa de Urias, o Heteu. Olha só que coisa tremenda. Quem era essa mulher, Batseba, com quem ele vai cometer adultério? Tanto Eliã quanto Urias eram soldados que pertenciam ao grupo de elite do exército de Israel, chamado os 30 valentes de Davi. Era um grupo de 37 homens. Esse grupo está nomeado em 2 Samuel 23, versículos 34 e 39, onde os nomes deles aparecem. E eram os soldados mais corajosos, capazes, guerreiros, e faziam a guarda pessoal de Davi quando Davi estava na batalha. Então o rei ia para a batalha, tá? Mas ele nunca ficava sozinho. Esses 37 homens sempre estavam do lado dele. E a missão desses 37 homens era lutar aonde Davi estava e morrer por Davi. Porque se o inimigo tentasse matar Davi, um deles se colocaria na frente para morrer. Era guarda pessoal. Ou seja, esses 37 homens, Davi sabia o nome. Esses 37 homens eram amigos pessoais de Davi. Esses 37 homens faziam parte daquele grupo que estava toda hora do lado de Davi. E aí quando ele olhou aquela mulher tomando banho, chamada Batseba, e os serviçais perceberam que esse olhar não era um olhar muito bom, alguém chegou para Davi: ô Davi, presta atenção, é a mulher de Urias, é filha de Eliã, você conhece. Batseba era neta de um dos ministros do reino, chamado Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi, o mais ilustre conselheiro da corte de Davi. A Bíblia diz que os conselhos de Aitofel sempre eram acatados.
Alguém estava dizendo para Davi: Davi, presta atenção no que você está fazendo, homem. É gente tua. Para com isso. Por isso, quando o seu propósito tornou-se aparente aos servos da casa, quando eles falaram isso, na verdade o que eles estavam dizendo para Davi: Davi, sai dessa, homem, para com isso. Essa aqui é a esposa e filha de homens que amam a ponto de morrer por você. Eles são seus amigos. O seu avô é conselheiro, é gente sua. E sabe, esse era o escape, era a voz do Espírito de Santo dizendo para Davi: Davi, fuja, é uma cilada, é uma armadilha. Mas Davi bloqueou seus ouvidos e a sua razão, porque ele estava perdendo a sua integridade. E ele começou a racionalizar. Sabe, mais uma razão para a gente conversar. Poxa, gente nossa aqui, afinal de contas, né? Estou aqui sozinho, quero conversar com gente inteligente. Eu tenho trabalhado tanto, eu preciso relaxar, conversar com pessoas interessantes. Deus sabe que eu tenho necessidade desse relacionamento social. Será que eu não tenho direito de ser feliz? Já ouviu essas frases em algum lugar? Gente, eu tenho ouvido tanta coisa esquisita. Você fala, por exemplo, vai repreender como pastor um homem adúltero. Ele diz assim: homem, isso aqui não é o propósito de Deus para a tua vida. Ah, pastor, eu tenho dúvidas. Dúvidas do quê? Ah, no Velho Testamento a poligamia era permitida, por que eu não posso ter 2 mulheres hoje? Já ouviu essa? Eu já ouvi. Ou então, pastor, essas convenções sociais, o importante é o coração da gente. A Bíblia diz: cuidado, homem, coração enganoso. O pior que eu já ouvi foi essa: pastor, eu estou orando muito a Deus, para Deus me revelar se eu fico com a minha amante ou se eu fico com a minha mulher. Prometo, eu já ouvi isso. Pastor, o que mais importa é o amor, o resto não vale nada. Outra que eu ouvi foi essa: para ser feliz você tem que abrir mão de alguma coisa. Então eu estou abrindo mão de alguma coisa, de Deus, da minha família, de tudo. Sabe, queridos, a nossa mente tem a capacidade de justificar a influência do diabo na nossa alma. Mas o fim é trágico, porque nesse processo de insensibilidade, relaxamento, fixação, racionalização, o final de tudo é degeneração. Esse homem que um dia teve a coragem de amar este grupo de soldados, exatamente esse grupo, porque foi esse grupo de soldados que trouxe água da fonte de Jerusalém para Davi beber. E quando ele ficou sabendo, porque ele disse: ah, que saudade de beber a água da fonte lá de Jerusalém. De madrugada eles foram lá, arriscando a vida, trouxeram a água. E aí quando entregaram para Davi, Davi viu que eles tinham corrido risco de vida por ele, só por causa de um desejinho de beber a água da fonte. Ele disse: eu não posso beber dessa água. E aí jogou na terra como uma oferenda a Deus de louvor pela vida daqueles homens. Esse era o homem que tinha feito isso, mas agora estava querendo roubar a mulher do seu amigo, acabar com a honra da mulher ou da filha do seu amigo, destruir a imagem diante do povo de Deus, da família do seu melhor ministro. Eu vou usar uma palavra forte aqui. Gente,
na nossa linguagem, é uma canalice pura, não é? Fala a verdade. Não tem outro nome para isso. É um canalha. Não leva a sério nada. Não respeita ninguém. Agora, queridos, isso está acontecendo com um homem de Deus, com um líder ungido de Deus, que virou um canalha. E sabe o que vai acontecer? Esses líderes, Aitofel, vai dizer, não dá para confiar num homem desse não. E vai começar a manipular o filho de Davi para abrir uma revolução anos depois. Porque é um homem que não tem moral de respeitar a gente, que está do ladinho, que não tem caráter, que usa o seu poder para fazer essas coisas. Não dá para ser rei. Sabe, queridos, quando nós não temos escrúpulos de quebrar nossa integridade relacional com pessoas significativas, a gente pode fazer qualquer coisa. Não dá para confiar numa pessoa assim. E foi justamente isso que veio ocorrer com Davi. A lição que eu queria deixar com você hoje, para a gente celebrar a ceia do Senhor juntos aqui, e eu vou continuar essa mensagem à noite, falando sobre a queda moral, a queda espiritual de Davi. É que integridade é coisa séria. Você pode estar aqui todo domingo, cantando e louvando a Deus. Você pode estar aqui, ou nos ministérios dessa igreja, fazendo feitos maravilhosos. Mas se no teu coração você quebrar a tua integridade, uma hora essa quebra de integridade vai se revelar publicamente. E sabe, quando a gente quebra a integridade lá no íntimo do coração e não resolve, e não confessa, e não abandona, e não larga, uma hora essa quebra de integridade vai virar uma tragédia fatal na nossa vida e na nossa família. A quebra de integridade, ela é progressiva, crescente. São pequenas concessões que a gente vai abrindo dentro da alma e que vão crescendo dentro do nosso coração. Por isso, nessa manhã, eu queria que a gente cantasse novamente aquela música que a gente cantou, Sonda, meu Deus. Sabe por quê? Porque o inimigo lança as tentações, mas eu sou responsável por aquilo que eu escolho. E sabe o que é pior? Eu fico cego. Eu tenho muitas desculpas para tudo isso. E eu vou achar desculpas teológicas, eu vou achar desculpas sociais, eu vou achar desculpas afetivas para o meu pecado. É verdade, eu pequei, mas olha, aconteceu isso, fulano fez aquilo, Beltrano... a culpa é deles, não é minha. E a Bíblia diz, olha querido, as suas decisões são tuas. E a tua integridade é um valor inalienável. Eu fico pensando, por exemplo, quando a gente lê nos jornais, diz assim, não, fulano de tal estava em tal posição, mandou quebrar o sigilo bancário de ciclano e fez isso, fez aquilo, o Beltrano foi lá e fez aquilo. Queridos, quando a gente quebra a integridade dessa maneira, porque o coração já está arrebentado. Eu me lembro quando houve o pecado público de Bill Clinton, a grande discussão era, será que aquilo que acontece na vida íntima de um governante afeta o seu papel de líder de uma nação? Quando eu leio a história de Davi, eu descubro que afeta, porque quando a pessoa não tem
integridade interior, ela não tem confiabilidade, e ela vai fazer coisas horríveis para atingir os seus objetivos. E se você continua lendo a história de Davi, ele vai planejar a morte, ele vai fazer conluios com o general, e depois tem que pagar o troco. O general vai lá e mata alguém também, e Davi tem que ficar quieto, porque ele conhecia os podres de Davi. Sabe, queridos, é assim que funciona esse mundo, mas não é assim que funciona o reino de Deus. Deus quer derramar unção, carisma, poder, dons tremendos na nossa vida, mas Ele quer homens e mulheres de integridade, sérios com Deus, comprometidos com o reino, com a palavra, com os valores mais simples da alma, com centavos, porque se a gente não vive assim, tem alguma coisa errada. Eu queria convidar os diáconos para virem aqui à frente, para nos ajudarem a celebrar a ceia do Senhor, e enquanto eles se preparam, a gente vai estar orando. A Bíblia diz que antes de tomar do pão e do vinho, a gente deve examinar a nossa própria alma, e a gente vai estar orando, cantando essa melodia: sonda, meu Deus. A gente vai estar pedindo: Senhor, revela o que o Senhor está vendo no meu coração, porque às vezes a gente não consegue ver. Sonda, meu Deus, revela. E se for preciso, Senhor, porque às vezes a gente está com o coração duro, quebranta-me. Pega uma marreta e desce no coração duro, Senhor. Pode bater. E quando sobrar os pedacinhos, restaura. É melhor eu estar quebradinho na tua mão, porque o Senhor pode me restaurar, do que eu me arrebentar pela vida. E aí a gente vai ter que sair catando os caquinhos, e não dá mais para catar todos. Vai ter consequências na nossa vida. Aí enche-me com teu Espírito, e aí usa-me outra vez para a tua glória. Enquanto a gente canta, vocês distribuem do pão e do vinho. E eu queria convidar você que é servo do Senhor, comprometido com Ele, que um dia pela fé deu a sua profissão de fé, seu testemunho vivo, foi batizado, a participar conosco desse memorial, enquanto nós oramos.
Nessa manhã a gente colocou 3 áreas da vida em foco. Nesse momento de confissão, eu queria lembrar isso para você e você colocar isso diante de Deus. Senhor, quais são os valores que eu tenho flexibilizado na minha vida? Você já perguntou isso para o Pai? Se você perguntou, Ele vai falar com o seu espírito para você. Então, nessa primeira oração que a gente vai fazer, eu queria que você estivesse dizendo: Senhor, esse valor aqui que o Senhor me mostrou, me ajuda. Aquele, me ajuda. A segunda coisa que foi colocada em foco nessa manhã é o que você pensa de você mesmo. A Bíblia fala que a gente não deve ter uma percepção nem maior e nem menor da gente mesmo. Às vezes a gente tem uma percepção maior. Eu sei fazer, eu aconteço isso e aquilo, isso chama-se orgulho. Mas às vezes a gente tem uma percepção menor, que é uma baixa estima, e é tão pecado quanto. Porque Deus te fez do jeitinho que você é, para a glória dele. E às vezes a gente tem que confessar: Senhor, eu me sinto o pior dos homens da face da terra, quando na verdade Deus está dizendo: eu te dei graça, eu te fiz assim, e você é uma bênção. E o inimigo fica cochichando essas coisas, e a gente fica lá embaixo o tempo todo. E Deus está dizendo: quero te usar, meu filho. Então a gente tem que confessar o orgulho, mas a gente tem que confessar também a autocomiseração, a gente tem que confessar também essa baixa estima. Terceira coisa que foi colocada em foco são os seus relacionamentos. Como você considera as pessoas que estão do teu lado. E talvez nessa hora o Espírito Santo falou assim: olha para o teu filho, está precisando de você. Olha para a tua esposa, está precisando de você. Olha para o teu neto, para a tua neta. Olha para o teu amigo, a maneira como você está agindo. Olha para o teu funcionário, como você está agindo com ele. Está lá com você todo dia, teu colega de trabalho. Porque isso tem a ver com a nossa integridade. Então a primeira oração antes da gente comer o pão é só tua. Fala com o Senhor. Agora eu convido você para comer desse pão que me lembra que Jesus morreu na cruz para que estas coisas fossem transformadas na nossa vida. E é pelo poder dele que a gente vai sair daqui dizendo: Senhor Jesus, eu quero ser diferente. Amém? Coma desse pão. Eu queria convidar o Almir para vir aqui orar com a gente. Antes da gente beber desse cálice, que representa o sangue de Jesus, que nos liberta, que nos redime, que nos transforma. E Ele vai nos representar nessa oração de entrega, de busca e de fé no sangue de Jesus que nos purifica. Senhor, nós queremos nesse momento te agradecer, ó Deus, por essa palavra que nós ouvimos. Queremos te agradecer, ó Deus, pela tua misericórdia, que se renova nas nossas vidas a cada manhã, e que sem a qual, Senhor, nós não subsistiríamos. Mas eu te agradeço, ó Deus, pelo teu grande amor, quando o Senhor mandou Jesus, teu único filho, morrer na cruz por todos nós. Eu te agradeço, ó Deus, porque tu és um Deus presente, um Deus maravilhoso que se importa com cada um de nós. Eu quero te pedir, ó Deus, que aquilo que nós ouvimos aqui nesta manhã, que não seja apenas mais um culto que nós participamos, mas que possa fazer
diferença amanhã, quando nós como igreja estaremos espalhados nos vários lugares dessa cidade. Nos ajuda, Senhor, a sermos luz e fazermos diferença nesse mundo que precisa conhecer mais a respeito de Jesus. Mas nesse momento, Pai, nós queremos também pedir que o Senhor sonde o nosso coração e que o Senhor nos torne dignos de participarmos deste cerimonial, ó Deus, quando lembramos a morte de Jesus na cruz do Calvário por cada um de nós. E quero aproveitar, ó Deus, essa oportunidade que o Senhor está me dando aqui de falar contigo e com os meus irmãos, e pedir que a tua bênção, que a unção do teu Santo Espírito, ó Deus, que o teu cuidado, que a tua proteção estejam com o pastor Pascoal e com o Paulinho, que estarão indo aos Estados Unidos essa semana. Que eles possam ser, ó Deus, grandemente usados por ti, para que o nome de Jesus seja glorificado e honrado lá em Nova York, lá em Boston, e para todos aqueles que ouvirem e participarem, ó Deus, da palavra do pastor e da mensagem também do Paulinho, Senhor. Portanto, permanece conosco e derrama da tua graça, do teu amor e da tua paz em nossos corações. Nós oramos assim agradecidos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Bebamos desse cálice. Queria convidar você para ficar de pé, dar a mão para quem está perto de você, e a gente vai terminar esse culto exaltando o nome de Jesus, dizendo que Jesus está acima de tudo. De tudo. Dá a mão, fecha aí o corredor, fica todo mundo junto. Jesus é digno de todo louvor, de toda oração. E olha, estou convidando você para continuar essa mensagem hoje à noite. Eu quero falar dos efeitos espirituais disso tudo que está acontecendo na vida de Davi. Tá? Está lá no capítulo 12, 2 Samuel. Cante conosco. Bem mais que tudo criado por suas mãos, Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor. Humilhado foi como a flor machucada no jardim, correu por mim, foi me amou. Bem mais que as forças, poder e natureza e tudo que se fez, bem mais que tudo criado por suas mãos, Deus, tu és princípio, meio e fim. Bem mais que os mares, bem mais que o sol e as maravilhas que o homem conheceu, e as riquezas, tesouros dessa terra, incomparável és pra mim. Por amor, sua vida entregou, meu Senhor.
você vá na graça, na paz e no amor do Senhor Jesus. Espero você hoje à noite, tá bom?